Oi, Pati. Pera aí que daqui a pouquinho eu te chamo. Deixa eu só mandar aqui para algumas pessoas. Oiê! Olá, Anastácia tá aí? E aí, Anastácia? Hello, quanto tempo, hein? Acompanhe seus stories de vez em quando. Aqui tem amor. Oi, Anastácia! Como estão meus meninos? Meus meninos. Já saiu. Já saiu, creio. Oi, Kathleen! É tipo assim, a pessoa entra e sai, né? Vem ver só quem tá aqui. Tudo bem, Kathleen? A gente pode esperar uns 5 minutinhos. Com certeza. Nunca mais falei com meus meninos. Sério? A Anastácia ainda tá trabalhando lá? Porque ela saiu aqui e nem me respondeu. Não faço Eu certeza. acho Não que quer dizer, não não sei. mais. Pelos stories que eu vejo, acho que não. Oi, Bruna. Oi, Gladson. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Eles devem estar enormes, né? Provavelmente. Até o Faz tempo menorzinho. que a gente não vê-los também, né? Porque a última vez que a gente viu foi em fevereiro. Então faz Março, abril, maio, 7 junho, julho, meses. agosto, setembro. Quase 7 meses que a gente não os vê. A Sophie deve estar maior que eu, né? E Jaqueline, Já que Oi, Jaque. nossa madrinha de casamento, ó. Ela tá aí pra conferir aí. Pra lembrar os detalhes. Isso. Bruna, manda para as meninas. Por favor. Que lindas. Obrigado, Uma já. madrinha. São seus olhos da quarentena. Deixa eu mandar aqui para as minhas meninas. Aqui tá tão calor hoje, de tarde. Nossa, aqui também. Aí é verão, né? Não, tá começando já a entrar no outono. De manhã tava um pouco assim bom, mas à tarde foi esquentando. Nossa, tava 97 Fahrenheit. 27 graus. Quantos graus Celsius nós tivemos hoje? Tá 28, quase 30, né? quase 30 graus Celsius. Deus me livre. Coisa que eu não sinto falta dos Estados Unidos é o verão. Sério, mas é a melhor parte? Nossa, não. Verão. Meninos em casa. Ah, calor é verdade. de matar. É muito quente. Por esse ponto é verdade. Crianças em casa. Não, já falando que o Brasil não Já faz falou que o frio. Brasil não faz frio. Comparado com os Estados Unidos. A gente tá no inverno aqui, quase 30 graus. Aqui como as estações são bem divididas, né? A gente tá começando a ver as árvores já com umas folhinhas já começando a ficar laranja, vermelha, algumas poucas ainda, né? Mas é lindo. legal você ver Pra essa transição. Gente, é lindo demais. Pra mim, o outono era o melhor. O outono é lindo aqui. Nossa, E agora a gente tá morando num lugar que tem muita árvore, né? Aí a gente quer ver. A gente não pegou o outono no ano passado. A gente se mudou agora no inverno. Actually, peraí, a gente não viu o outono, a gente passou nem o nessa outono. casa. Ok, Porque a gente tem muita árvore na nossa frente, né? Tá. Tô falando nessa casa que a gente mora. Eu quero passar o outono aí também. A Jaque tá falando também. Amiga, eu quero. O outono é bom porque a temperatura tá amena, não tá tão frio. Venha passar Mas o quando Natal. vai chegando o inverno é terrível. Lembra daquele Mas eu inverno ainda que a gente prefiro. foi pra casa? Eu prefiro o inverno do que o verão ainda.
Lembra daquele inverno que a gente fez um churrasco lá na sua casa, tirou foto lá ali no backyard? Foi bem legal, né? Churrasco na Tava neve. nevando, lembra? Acho que o último churrasco da Jaque, né? Foi mesmo. Churrasco na neve. Não, É, teve aquele churrasco da despedida lá da célula. sim. É verdade. Venha, Jaque, passar o Natal aqui com a gente. Gente, vamos esperar mais um pouquinho, que eu acho que ainda faltam algumas pessoas. Patrícia. Oi, Pati, seja bem-vinda. Bruno disse que tá sem Pati vai ser a próxima, ela e o Rodrigo. Eu vim contar a história, hein, Pati? A Bruna falou que está sem som. Será que é o. Tô ouvindo normal. Eu Ah, te ouço não. normal. É. Bruna, sai e entra de novo, talvez você saiba. Por que, Patrícia? Brincadeira. Acho que ela não quer ser a próxima, não. É tão linda essa história também, pelo que eu sei. Que eu, se você não confundiu ainda as histórias. Gente, minha memória é muito ruim, sabe? Eu confundo as histórias. Ai, só Jesus. Eu também tenho uma memória muito fraca. O André, ele lembra de tudo, 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 tudo. E eu É já a idade. acho que mulher é assim também, é um pouco esquecida. Só não Gente, esquece, oi? eu falei, só não esquece quando o cônjuge, o namorado, fala alguma coisa que chateia. Aí guarda pra sempre, né? É. Mas nem pra isso, gente. As pessoas fazem mal pra mim, eu esqueço. Isso é bom. Nossa, eu esqueço. Eu esqueço até as coisas boas, imagina as ruins. Oi, Nath, seja bem-vinda. Boa noite. Eu acho que a gente pode começar, apesar que as meninas da célula tava vindo. Deixa eu mandar aqui. Tá atrasadinhas. Brasil. Uhum. Qualquer coisa a gente começa. Para honrar as pessoas que chegaram no horário. Isso. Ok. Estamos à disposição. Quando você falar start, a gente começa. Bruna, deu certo? Deixa eu ver. É isso, gente. Eu acho que a gente pode começar, né? As pessoas vão chegando. Vão acompanhando a história. Tá bom. Bom, gente, primeiro quero apresentar aqui o André e a Paty, esse casal que eu conheci lá nos Estados Unidos. Eu conheci a Paty primeiro, né, Paty? Lá na igreja. Verdade. A Paty foi, assim, uma pessoa extremamente importante para mim no meu tempo de intercâmbio. Eu acompanhei, assim, um pouco do processo dela com o André, do início do relacionamento. E logo quando eles iam casar, acho que 2 meses antes eu vim embora, né? Você veio embora quando? Acho que foi em agosto. 2 2 meses meses antes. antes. Sim. 2 meses antes eu vim embora pro Brasil e aí eu não fui no casamento. Mas eu acompanhei assim, uma boa parte, né? Acho que você foi no noivado, né? Eu fui no noivado em Chicago, gente. Pensa o frio. Eu acho que foi um lugar com uma. Não, acho que Aquele foi ano o castigou segundo lugar bastante. mais frio que eu fui. É, o Né? Kansas. Kansas ganhou, né? Kansas estava demais, é verdade. Kansas Ô, foi André, tá mostrando a foto, já que você a foto de casamento. Que é o Já que fora. eu não fui, guardam pra mim. E aí eu conheci eles nos Estados Unidos. Eu considero assim que eles eram meus líderes lá na Assembleia, né? Eles eram líderes de jovens um tempo. E como eu sou jovem, e a Paty também
criou uma célula comigo na minha casa e tal. Então a gente era bem próximo. E tem uma linda história de amor aí dos dois, com vários testemunhos, milagres que aconteceram, e eles vão contar aqui um pouquinho para nós. Eu já contei nas outras lives porque que eu decidi fazer essas lives, mas o principal é que eu acho que é muito importante a gente falar sobre família, principalmente, né? Construção de família, porque Deus ama a família, então a gente ama o que Deus ama. E ele sonha com família, ele tem planos para a família. Então, eu decidi fazer essa live para trazer alguns testemunhos de pessoas que são próximas a mim, que são referências assim para mim também. Amém. E espero que todos e todas que estão assistindo aqui sejam abençoados. Primeira pergunta aqui no canal. Quero saber como que vocês se conheceram. E como, assim, antes de como vocês se conheceram, como que era a vida de solteiro de vocês? Vou dar aqui o início para as mulheres primeiro, né? Então, eu saí de um relacionamento em 2013 e aí em 2014 eu já vim para os Estados Unidos. Então eu vim para cá para ser au pair. Meu objetivo é vir para cá estudar inglês. Depois de 1 ano, 2 anos, voltar para o Brasil e continuar minha vida lá, né? Nunca pensei em me relacionar aqui nos Estados Unidos. Nunca vim à procura de americano, de green card, nada. Então eu cheguei Embora aqui. todo mundo pense isso, né? Isso, mas assim, nunca foi meu objetivo. Mas assim, o Senhor sempre disse que eu ia morar nos Estados Unidos, né? Mesmo quando eu vim visitar, assim, eu tinha já essa convicção que ia morar, mas não achei que era agora. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinha esse projeto de ficar solteira, de conseguir só conquistar aquilo que eu tinha determinado, que era o inglês, estudar e voltar para o Brasil. Então essa era a minha vida de solteira, só que não durou nem 2 meses. A minha vida de solteira era muito tranquila, porque eu sempre fui um rapaz muito focado, né, nos meus estudos e tal, até mesmo na igreja. Eu tinha muita função na igreja. Não porque eu me sobrecarregava, mas é porque eu amava e sempre amei participar. Então, eu sempre liderei o louvor desde os meus 15 anos de idade. Então, quando eu vim para os Estados Unidos também, em 2014, eu já tinha 28 anos de idade. O meu último relacionamento foi quando eu tinha 24, ou seja, já fazia 4 anos que eu estava solteiro. E eu me dedicava ao meu mestrado na época, que eu fazia mestrado no Brasil, e à igreja. Sempre a igreja, a obra de Deus. Estava com a minha família. Eu morava já sozinho na época, porque meus pais moravam na Bahia, eu morava em São Paulo. E com os meus irmãos também moravam em São Paulo. A gente morava próximo, mas eu morava sozinho, né? E quando eu vim para cá também, eu vim focado para estudar. E também não queria me relacionar, porque na minha cabeça, qualquer relacionamento me tiraria do foco, né? Atrapalharia os meus projetos, os meus planos, o meu estudo. Então eu também vim para os Estados Unidos em 2014 só para estudar mesmo. Na minha cabeça, que também não durou nem 2 meses, como falou a Patrícia aí. Mas então, para vocês dois, assim, a vida de solteira era tranquila. A Sim. Paty não ficou tanto tempo solteira. Não, assim, eu falo nesse período que eu tava aqui nos Estados Unidos, mas eu sempre, no Brasil, eu tive meu primeiro relacionamento com, acho que 24 anos, entendeu? Então, então, importante, né? Dizer, como que era a sua vida de solteira, assim, até os 24 anos? super tranquila, desde os 7 anos eu sou da igreja, então eu sempre fui criada dentro da igreja, assim como o André sempre serviu dentro do Ministério de Louvor, do Ministério Infantil. Então, eu, assim, sempre busquei uma pessoa que fosse da igreja também. E nunca achei que eu estava preparada com 18 anos para me relacionar, ou com 15, porque a minha igreja tinha permissão só de me relacionar a partir dos 18 anos, né? E eu nunca achei que eu estava preparada também, fazia faculdade na época, trabalhava bastante, então... E também era um pouco exigente também na época. Como assim? Olha, agora ela me comprometeu. Na época eu era exigente. Não. Então quer dizer que agora ela baixou, né, o nível de exigência. Não foi mais? Não, Eu sei que não foi intencional, mas não, eu era muito exigente. Aí depois eu... o que eu quero dizer assim, que a gente tem esse negócio de dizer como você quer a pessoa e tal, e você não coloca aquilo que Deus tem pra você, né? Você acaba falando assim, porque eu quero assim, porque eu quero assado, que não sei o quê, e você acaba colocando várias
várias coisinhas na sua cabeça, né? E, tipo, você nunca vai buscar o Senhor dizendo, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? Qual que é o seu plano pra mim? Quem é a pessoa que o Senhor tem pra mim, entendeu? Na verdade, eu acho que a gente esquece de priorizar o valor que é mais importante para nós, né? Que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa realmente convertida a Cristo. Porque a gente vê muitas pessoas querendo converter Cristo a elas. Não. A gente que deve se converter a Cristo. Então, a gente confunde, a gente acaba ficando talvez ligado para a profissão, a fisionomia, coisa e tal. E a gente sempre coloca lá que seja um servo de Deus, mas se a gente fosse bem sincero, esse servo de Deus assim fica na lista como assim, não como prioridade, mas a gente sempre pensa assim, seja uma pessoa, né, bem já sucedida, ou então encaminhada na vida, de boa aparência, obviamente. Não estou dizendo que não deve ser de boa aparência, mas, né, mas a gente sempre coloca essas questões à frente do valor, que é o mais importante, que é ser um servo de Deus, acima de qualquer coisa. Eu acho também que a gente às vezes fala assim, porque eu vou encontrar na igreja e a pessoa é cristã e é a pessoa. Na verdade, tem muitas pessoas na igreja que não são convertidas, não são aquilo que Deus tem para você também. Então você tem que tomar muito cuidado para sondar aquilo que realmente, né, Deus tem para você, porque às vezes também é uma enganação. Por isso que é importante conhecer as pessoas de fato, né? Eu acho que tem muita gente na igreja também que vive uma religiosidade, que não conhece de fato quem é Cristo, não vive o cristianismo. Então, por isso é importante você conhecer a fundo quem é a pessoa, mesmo que esteja na igreja, né? Sim. Enfim, e aí como vocês se conheceram? E eu acho importante também falar essa questão da lista, né, que vocês falaram, porque às vezes, e tem muita gente que faz essas listas imensas, né, do homem perfeito, que, nossa, eu acho que só Jesus, né, que pode casar com essa pessoa dessa lista aí. Mas é importante porque, às vezes, a maioria dos itens... Gente, não tô falando que é pecado fazer lista. Até eu tenho uma listinha, né? Uma listinha. Não é pecado, mas será que esses itens da sua lista é tão importante para construir uma família? Uhum. Sabe? Esses itens da sua lista, ele vai, de fato... sustentar essas características, elas vão sustentar a sua família, sabe? Então, eu acho que tem coisas que são tão superficiais e a gente dá tanto valor nessas listas e que eu acho que até Deus fala, nossa, Senhor da glória. Deus fala, meu Deus. Então, enfim, eu acho muito importante a gente prestar atenção nessas listas que a gente faz, né? E muita gente, eu vejo muita gente apoiando listas assim super superficiais e criteriosas, né? Super criteriosas também, né? E assim, até que ponto que Deus está preocupado com isso, ou até que ponto que isso tudo tem tanto valor. Eu não estou falando que é pecado fazer, mas achar itens, características que você ora e que você deseja numa pessoa que realmente vai sustentar uma família, né? Até mesmo porque é Deus quem sabe o que nós precisamos e o que nós precisaremos lá na frente, porque Ele conhece o futuro, Ele já está lá. Então, a nossa lista ela é limitada para o hoje, para a nossa necessidade hoje. O que eu acho que eu preciso hoje, o que eu acho que me completa hoje, o que eu acredito que me fará feliz hoje. E a gente se esquece que as coisas mudam, a gente envelhece, prioridade muda também. Né, a vida ela é muito dinâmica, ela vai mudando e aquilo que ontem era importante talvez hoje já nem seja mais. Então por isso que você não pode ser refém dessa lista. Faça a lista, mas submeta a sua lista a Deus, né? E deixa Ele trabalhar na sua vida, porque é Ele quem sabe o que você precisa. Você tinha uma lista? Amém. Eu tinha uma lista e você falando sobre, eu tinha uma lista e eu vou abrir só um detalhe da minha lista. Eu queria casar com uma pessoa loira, aqui, ó. A Paty já foi loira. Você não falou em que época da vida da pessoa. Não tem, ele queria casar com uma loira. Quem no Brasil tem loira? Não tem. Assim, não, mas não precisa ser loira. A pessoa vem pra América e quer ser loira. Não, o loiro do Brasil já me satisfazia, entendeu?
Nada. Deus sabia do que eu precisava, sabe do que eu preciso, me deu essa morena maravilhosa. Mas enfim, Não, eu como a falo da gente... minha lista. Ah, fala da sua lista. Uma lista, mas assim, na minha lista, duas coisas que eram importantíssimas, que eram, acho que, o primeiro e o segundo tópico da minha lista. Primeira coisa, que a pessoa que fosse pra mim, amasse Deus sobre todas as coisas, até mesmo mais que eu, né? E toda vez que o André fala uma coisa, ele fala, se eu tiver que escolher entre você e Deus, com certeza eu vou escolher Deus. Então não fica se achando, não. E a segunda coisa que eu falava é que minha sogra me amasse muito. Ela tá aqui assistindo. Então, assim, eu sempre quis ter uma sogra próxima de mim. Vou dar um tchauzinho pra ela. E olha, Deus realizou duas coisas na sua lista. Amém. Não tava sem fé. Não, não tava sem fé. Acho que eu tava muito desconvertido nessa. Acho que eu fiz a lista muito na carne, sabe assim, sabe, só com valores carnais, lista, aquela né? coisa. Só o físico, o estereótipo, o exterior. Porque acontece também, né? A gente às vezes faz essa lista só nessa coisa. Mas então, voltando à pergunta, como eu conheci a Patrícia? Como Eu você cheguei, me conheceu? eu cheguei em Chicago primeiro que ela. Como nós falamos, nós chegamos no mesmo ano, 2014, só que eu cheguei em fevereiro e ela chegou em junho. E na igreja que eu já estava congregando, na Assembleia de Deus Chicago, com o pastor Jader, havia uma au pair lá, chamada Gleica. E a Gleica era au pair brasileira, e você sabe que as au pairs se conversam pelo Face, quando uma vai estar chegando, está indo embora. E ela conheceu a Patrícia nessas conversas de tô chegando, você já está na cidade, então você, né, fica encarregada de mostrar a cidade, né, apresentar as pessoas. E eu me lembro que eu perguntei para a Gleica, Gleica, não vai chegar nenhuma au pair, tal, aí tal. Aí ela falou, isso já era junho, eu cheguei em fevereiro, já era mês de junho. Ela falou, vai chegar uma au pair amanhã, quer dizer, já chegou, eu vou conhecê-la amanhã, a gente vai sair. E ela me convidou para ir, era um sábado à noite. Eu falei, já tenho um compromisso, não posso. Mas a Gleica falou assim, mas amanhã eu vou levá-la ao culto. Eu falei, tá bom, então no culto a gente, né, eu vou conhecê-la. E foi um domingo, num culto, meados de junho, foi quando a gente se conheceu e a gente já saiu depois do culto, eu, a Patrícia, essa nossa amiga Gleica, para almoçar, e a gente já começou a conversar desde ali e não paramos mais. Mas aí rolou alguma coisa ou não? Não, ali não tinha, eu não tinha expectativa, porque essa minha sugestão para a Gleica foi só mesmo aquela coisa mais assim, na brincadeira, mas assim, para ver se funciona, mas não tinha nada sério. Então, assim, a gente se conheceu mesmo assim, gratuitamente, sem intenção. A gente saiu para almoçar como amigo, como todo mundo, você sabe, a gente sai sempre para comer fora, Estados Unidos e tal. E fomos assim. E na hora de ir embora, cada um seguiu o seu rumo, entendeu? E a gente começou a se falar mesmo. Eu peguei o telefone dele primeiro, vou confessar. Na verdade, mas não foi pra... Mas por quê? Porque nesse dia a gente foi embora, eu tinha que pegar o trem, que eu morava 1 hora de Chicago, na verdade, e eu não tinha muita experiência com o trem, acho que tinha sido a minha primeira vez que eu ia pegar o trem, eu tinha acabado de chegar. E aí eu não sabia que não dava troco a máquina lá do trem. E ele falou, eu tenho troco pra te emprestar. Eu te dou lá, sei lá, que era 3 dólares. 2 dólares, 2 dólares, 3 dólares. Aí, ok. E aí, no dia seguinte, eu mandei mensagem pro amigo e falei, me passa o telefone da André só pra agradecer, que ele saiu correndo, porque o trem estava chegando. E eu peguei o telefone dele pra agradecer. E tá agradecendo até hoje. Tá agradecendo 3 dólares. Já faz quase 7 anos que ela tá agradecendo. E quando que começou? 7 anos, gente? Não, 6 anos. Em 2020 faz 6 anos, E quando que começou a rolar um interesse um pelo outro? Sabe que a gente se conheceu na igreja. Aí depois de alguns dias a gente se viu novamente, que foi um jantar de despedida, que ela estava se mudando de estado. E aí naquele dia a gente conversou sobre relacionamento, mas no caso eu conversei com ela sobre um possível relacionamento que eu queria iniciar com outra pessoa. Então nós éramos amigos, assim, na verdade a gente estava iniciando uma amizade, né? Nós éramos só colegas e eu perguntei para ela, eu expus uma situação pessoal minha, perguntei para ela uma opinião, tal, e a gente começou a conversar sobre essa pessoa que eu achava que eu iria iniciar um relacionamento. Que não era loira também. Que também não era loira, mas enfim. E a gente foi conversando. Mas essa pessoa estava em Chicago? Não? Chicago, era da igreja também ali e tal, mas não era muito ali ativa, né, digamos assim. A gente começou a conversar, mas foi só a gente conversou sobre esse assunto só mesmo no jantar. Depois ela foi embora e as conversas mudaram. A gente começou a conversar sobre os problemas de morar nos Estados Unidos, da questão da solidão, da questão de ficar sozinho, etc, etc. Até que um dia eu me lembro que eu dormi e sonhei com a Patrícia dizendo que me amava.
E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu sonhei que você disse assim, eu te amo pra mim. Aquele dia em diante mudou a chave em mim, porque aquele sonho mexeu comigo que eu comecei então a enxergar a Patrícia como uma possível, né, companheira, uma possível namorada. E eu comecei então a orar nesse propósito, entendeu? Porque eu sonhei, ela falou assim, eu te amo. E eu falei assim, meu Deus, ela me Era um ama. sonho. Uau! E, e aí foi, isso aí já era mais ou menos setembro, tal, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, e a gente só conversando, assim, Porque eu morava conversando. longe, né? Eu morava E Mas você pensava muito nela? Porque às vezes a gente só é porque pensa demais na pessoa. porque a gente se falava todos os dias, praticamente, à noite. Então a gente pensa mesmo, porque todos os dias, antes de dormir, praticamente você tá ali, né? Você vai dormir pensando na pessoa. Mas eu confesso que os meus pensamentos não eram nada assim para era mesmo assim, era uma amizade, era muito bom, porque a gente se dava muito bem, a gente até brigava. E eu me lembro que depois desse sonho, a gente até brigava. Como amigo, obviamente, né? Saudavelmente. E eu me lembro que depois desse sonho, eu comecei até a oferecer músicas para Patrícia, e ela ficava tipo, eu aquela não coisa, entendendo nada. O "Ai, que que será não que sei ele o tá que, não querendo sei o dizer? quê. Só aquela coisinha assim, não estava entendendo nada, estava entendendo tudo, né? Beijo, Douglas. Acabou de entrar Ó, o aqui. Douglas, gente, ó, eles foram padrinhos de casamento. Não, o Eles Douglas. foram Não, padrinhos do nosso casamento, a Uhum. gente realmente ia ser deles, a gente só não conseguiu Não estar conseguiu lá. viajar para o Brasil no dia. perderam, gente. Mas nós somos considerados padrinhos de ambos Anyway, os lados. yeah. O que mais que eu ia perguntar? Ah, e aí quando vocês começaram, então, a namorar, Essa a conversa foi mais... toda à distância, né? Então a gente só se falava, mas não tinha nada certo ainda. Eu nem sabia que ele ia procurar algo pra mim, conte a história. Yeah. Mas ela já estava começando a se interessar por mim, porque nesse meio período ela precisou trocar de família novamente e ela veio passar esse tempo de procura por uma nova família em Chicago. E ela me ligou dizendo assim, tô indo para Chicago. E eu, ah, good for you, Legal. legal. E ela disse para mim depois que essa minha resposta foi tipo um balde de água fria, né? Porque ela já estava assim, já começando a se empolgar, né? Pensar numa possibilidade de a gente ter alguma coisa. E quando ela me liga, tô indo para Chicago, eu disse, tá bom. Nossa, Então, tipo assim, venha. Mas grosso. assim, não, tipo assim, totalmente assim, Sim. desconectado de qualquer sentimento ou de qualquer esperança. Mas quando ela veio para Chicago, nessa viagem, foi quando a gente já começou mesmo a estabelecer os nossos sentimentos um pelo outro. A gente começou a sair mais junto, assim, pessoalmente. A gente já sabia que ia acontecer algo. Porque a gente já ficava estranho na presença um do outro. Estranho que eu falo assim, sabe, querendo pegar na mão, querendo. Sabe aquela coisa assim, você não sabe como reagir mais? Já passou da amizade e você não tem coragem de dar o passo para namorar. Então a gente já começou a ficar estranho nessa viagem que ela veio para Chicago. E eu já sabia que ela gostava de mim, e eu já Com gostava você. dela também. E a gente assim a gente só não tinha ainda tomado a iniciativa. Até que eu decidi um dia, depois da orei, obviamente. E eu lembro, ó, aqui vai mais um testemunho, porque eu lembro que na época ela estava morando em Connecticut. Depois disso, né? E ela conseguiu uma outra família, tal, foi embora e eu continuei em Chicago. E eu precisava. Aí eu falei, preciso pedir ela em namoro. E eu lembro que na época eu estava sem serviço, então eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem, né, de avião para ir até a Patrícia pedir em namoro. E eu já tinha falado com o meu pastor, na época, ele, pastor, eu tô pensando em pedir a Patrícia em namoro, tal, o que o senhor acha? E ele falou, não, né, se você acredita que vai que vai. E aí eu lembro que eu dobrei meu joelho no meu quarto e falei, Deus, eu não tenho dinheiro para pegar, né, eu tô sem trabalho essa semana. Se o senhor me der um trabalho essa semana, porque a gente sabe, né, em uma semana aqui você consegue levantar o dinheiro para essas coisas, não precisa trabalhar o mês inteiro, né? E se o senhor me der o dinheiro no trabalho essa semana, eu vou. Quando eu levantei da oração, assim, meu telefone tocou. Era o cara, falou, André, vamos trabalhar amanhã. Falei, e aí eu trabalhei aquela semana inteira, juntei o dinheiro e fui pra Connecticut pedir a Patrícia namoro. E como que foi esse pedido de namoro? A gente se encontrou em Nova York, né? Eu desci em Nova York, a gente foi até Niagara Falls, né? Que são as cataratas de Niagara. E ela não sabia. E eu tamo lá, tá? A gente tava lá, assim, aquela coisa, amigo quase que casal, né? Tipo. Aí quando foi à Não noite. explica esse negócio Ah, não, direito, quase né? casal Temos assim, adolescentes aqui no Quase que meio. casal assim, nós somos, mas não somos, sabe assim, nós estamos namorando, mas ninguém pediu, mas nós estamos namorando. Não estávamos Não, namorando. nós estamos namorando assim, namorando, mas assim,
A gente Temos sabia que sentimentos, tinha um mas não sentimento, que não era tinha uma coisa relacionamento. assim, tipo, não Só era só uma amizade. amizade desinteressada. A gente era aquela coisa, eu sei que você gosta de mim, eu gosto de você, e tá faltando só um pedido aí. Vamos ver quem vai pedir, né? Lógico, eu que deveria pedir, né? Porque eu sou o homem, enfim. Mas aí quando foi a noite, que a cachoeira ela muda de cor, fica colorida, eu comprei uma rosa e aí levei a Patrícia para ver a cachoeira lá mudando de cor e tirei a rosa, tava muito frio, né? Então eu tava com uma blusa assim de frio bem grossa e tirei a rosa de dentro e falei, você quer namorar comigo? Lá nas cataratas de Niágara e ela falou assim, sim. E já, aquele dia em diante, até hoje ela é minha eterna namorada. É, mas como que você, André e Patrícia, como que vocês... Porque mesmo que a gente inicie um namoro, né, um relacionamento, a gente precisa entender que não é só um namoro, Uhum, né? Você tem que entrar com uma intenção sim. e tem que entender também que não é só um namoro, é uma união de propósito. Vocês já Uhum. entendiam isso ou não? Ele sim, eu não. Ela não, eu já entendia. Tanto que quando eu pedi ela em namoro, eu falei pra ela que eu tava pedindo ela pra casar. Já falei pra ela desde o primeiro dia. Então, a Patrícia nunca pôde dizer e nunca poderá dizer que eu não expus e não deixei claro quais eram as minhas intenções. Porque desde o primeiro dia eu falei pra ela, olha, nós estamos namorando rumo a um casamento. Minha intenção é casar. Porque eu tenho certeza e convicção de que, né, Deus separou você pra mim e vice-versa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito centrada e sempre, na minha vida inteira, busquei direção de Deus para tudo que eu fosse fazer. Né? É lógico, eu não estou dizendo assim entre comer ovo e carne, não. Estou dizendo assim, coisas, né, coisas que mais complexas da vida. Eu sempre olhei Importante. muito, falei, Deus, né, me direciona, né, me guia, né, me dá sinais, fala comigo, etc e tal, porque eu tinha muito medo de tomar qualquer decisão que fosse me tirar de um propósito que Deus já havia revelado para mim na minha vida. Porque Deus fala comigo desde que eu sou adolescente, sobre os propósitos que ele tinha e tem para minha vida, sobre a obra que ele tinha na minha vida. Então eu tinha muito medo de me envolver com alguém e fugir completamente disso. Mas essa era uma renúncia, uma escolha minha, porque eu poderia, obviamente, me envolver com qualquer pessoa que meus olhos desejassem, mas não era assim. Eu tinha e tenho esse relacionamento com Deus, de colocar Deus em primeiro. Não, Senhor. O Senhor é que sabe o que é melhor para mim. Então, e eu disse sim a esse propósito de Deus na minha vida. Então, eu tinha muito medo de namorar alguém que não fosse cumprir isso na minha vida. E com a Patrícia, com esses sonhos, essas confirmações que eu falei que foram acontecendo, naturalmente Deus foi assim me mostrando, tanto que eu falei, nós vamos casar. E ela acho que achou que era só aquela coisa de, sabe aquela coisa, um clichê, esse cara aí é mais um desses caras que fala que vai casar comigo só pra te impressionar, entendeu? Verdade. E na amizade também, claro, você conseguia ver isso, né? Porque vocês conversavam muito. Sim. O que me impressionou assim na Patrícia foi que a gente se conheceu e o que me atraiu nela não foi só a beleza física, obviamente, não foi só a boa aparência, mas foi a devoção. Porque eu lembro que eu estava lá no louvor, né? Porque eu dirigia também o louvor em Chicago, mas eu vi a Patrícia no banco já, com as mãos levantadas, chorando, adorando. E eu falei, uau, ela se conecta com Deus. Olha a devoção dessa moça. Olha como ela se conecta com Deus. Olha como ela se entrega. Olha como ela flui na presença de Deus. Eu falei assim, é disso que eu preciso, Jesus. Então, esse também já foi um sinal para mim de ver, só de ver. Eu sei que muitas pessoas elas se expressam e fazem tantas coisas e não é de verdade. Eu sei que há casos assim, mas o tempo e a constância, ela revela o caráter de cada um. E aquilo que eu vi na Patrícia há quase 6 anos, eu vejo até hoje ainda. Então, e continuei vendo. Então, eram confirmações atrás de confirmações, entendeu? Entendi. E aí, quando que vocês começaram a pensar de fato assim no casamento? Deixa a Patrícia falar agora. Verdade. Como Porque ela quase como não que pensava você, no casamento, né? Olha, Ô, quase não Paty, pensava. no início você falou que não tinha tanta certeza, né? Sim, Do. sempre tive muito medo de casamento, assim, de assumir o compromisso, que eu via muitas pessoas se separando
muitas pessoas não dando certo entre os seus relacionamentos. Eu vim de um relacionamento onde eu também sofri bastante. Então, eu não queria que acontecesse isso. Então, pra mim, eu tava com o André, era um homem de Deus, mas eu tava assim, será que vai acontecer mesmo? Então, eu não tava muito crente que ia dar em casamento. Então, eu fui levando, e ele sempre falava, olha, eu sempre disse pra você que eu quero casar, então não fica me enrolando, porque eu não vou ficar te enrolando mais, tal, e não sei o quê. E chegou no momento que ele falou que ele queria casar, e eu falei que eu não sabia, né, amor? A gente terminou antes ou depois do noivado? Depois do noivado. Depois do noivado. Aí ele falou, não, eu quero ficar noivo. E aí a gente ficou noivo pra depois planejar. Isso pra mim seria a longo prazo, né? Tipo, ia acontecer depois, sei lá, de 4, 5 anos. A gente é tão novinho, né? A gente tem quase 40 anos já. E foi indo assim, e eu falei assim pra ele que tudo bem, a gente ia ficar noivo, mas que não ia casar agora, porque pra mim eu queria ter uma festa, eu queria ter tudo, não sei o quê. E na minha mente eu ia falar assim, enquanto eu não conseguir juntar dinheiro pra tudo isso, eu não vou casar, e colocando as prioridades ao contrário do que Deus queria, né? E até o momento que ele falou, chega. Sabe que isso é importante que a Patrícia mencionou agora, e a gente tá falando sobre lista, a gente enrijece uma ideia na nossa cabeça que a gente não se torna mais flexível para fazer aquilo que Deus quer. Então, por exemplo, você talvez não é pecado, não é errado você sonhar com o teu casamento. Você deve sim sonhar com o teu casamento, com a tua festa, com o teu dia. Só que nem tudo na vida é como a gente deseja ou como a gente quer. Eu nunca imaginei que eu fosse me casar nos Estados Unidos da América. Eu nunca imaginei isso. Eu nasci no Brasil, cresci no Brasil. Então, para mim, em todos os meus sonhos e pensamentos eram assim, 25 anos, conhecer alguém no Brasil, me casar, aquela coisa ali que a gente está acostumado ao nosso redor. Mas Deus tinha algo diferente para mim. E eu estava aberto para isso. A Patrícia não muito, né? Por isso que ela sofreu um pouquinho mais, porque ela ainda queria que as coisas acontecessem da forma como ela havia planejado lá atrás, talvez na adolescência dela. Isso foi difícil para nós um pouco, e a gente acabou se separando após 1 ano e meio de noivado, por muitas interferências, por dependência emocional também, né? Talvez para a mulher, eu sei, é muito difícil para a mulher talvez lidar com essa questão de você estar longe, e você às vezes tem dependência emocional nos seus pais, ou em alguém que está no Brasil, e fica aquela confusão, você não consegue talvez mais enxergar nada. E foi o momento que eu falei para ela, olha, a gente precisa decidir a nossa vida. Não dá para ficar mais assim, tipo, eu só quero casar se tudo isso que eu coloquei, se todos os meus critérios forem atendidos. Se todas as pessoas concordarem. E tal, assim. E eu falei para ela, então você vai ficar sozinha, porque eu vou ter que ir embora, porque eu não posso mais, né, carregar isso. E aí a gente ficou 3 meses separados. A gente noivou, ficamos ali praticamente 1 ano e meio noivos, e depois separamos e ficamos 3 meses distantes, que foi onde Deus trabalhou na minha vida e na dela, que ela pode falar bem melhor qual foi o trabalhar de Deus na sua vida nesse tempo, amor. Você acha que também talvez tenha tido interferência a questão de você já ter sido noiva? Essa questão assim, de falar, não sei se realmente é isso, se o casamento se vai dar certo. Na verdade, eu recebi o pedido de casamento, mas nunca foi formalizado que eu estava noiva também. Mas lógico, o André fala que eu era noiva e eu não sabia. Isso no Brasil, né? No Brasil, passado. Só que acredito que foi mais que o André falou, assim, questão de eu querer priorizar a minha festa. Eu tava priorizando mais as coisas materiais do que, sim, o casamento em si, né? Eu queria ter uma festa bonita, eu queria ter tudo, mas não tava pensando que tudo depois que acabasse a festa, depois que acabasse as coisas, ia estar somente eu e ele, e o propósito que Deus tinha para nossa vida. E eu creio que pode ser que eu tenha adiado muitas coisas que poderiam já ter acontecido por causa que eu atrasei aquilo no nosso casamento, entendeu? E esse momento que a gente ficou 3 meses separados foi o momento onde Deus falou realmente comigo que o que Ele queria. Foi o momento onde eu fiquei sozinha com o Senhor, né? Buscava o Senhor para que Ele me desse as respostas da qual eu estava precisando. E quando eu cheguei para conversar com Ele, eu cheguei decidida. E eu precisava dessa decisão em mim. Alguém perguntou se a gente mora no Brasil. Não, a gente continua morando nos Estados Unidos ainda. A gente mora no estado chamado West Virginia, que fica próximo de Nova York, da capital dos Estados Unidos, que é Washington DC, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Então, para quem perguntou, essa é a resposta. Mas é aquilo que a gente estava falando, Jacques, sobre renúncia, né? Isso é muito importante, porque
A Bíblia fala sobre isso, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e me segue. Para você seguir a Jesus, para você responder a um propósito que Deus tem na sua vida, você tem que tomar a sua cruz, né? Pegar ali a sua vontade, onde a sua vontade cruzou com a de Deus, abandonar a tua vontade e acreditar que o que Deus tem para você é melhor. E abandonar talvez aquela festa dos sonhos, né? Eu sei que Deus, ele está muito interessado em realizar também o teu desejo, o desejo do teu coração e te dar uma festa. Mas não fique colocando critérios para Deus trabalhar como se Deus só pudesse agir na sua ordem cronológica de acontecimentos. Eu acho que é isso que está acontecendo com a gente, mais com a Patrícia, pelo sonho da mulher de entrar de noivo, o pai estar junto. Então, só na cabecinha dela, da possibilidade de o pai não poder vir aos Estados Unidos, já seria um problema. Então, ela já falou, no caso, no caso, no caso. Gente, e não foi isso que aconteceu, porque o nosso Deus, ele vai muito além do que a gente imagina. Você acha mesmo que Deus ele não ia priorizar esse desejo do coração dela, mas na mente dela, quando ela estava toda ali focada naqueles critérios, ela só conseguia enxergar, lógico, a limitação dela, a limitação financeira, a limitação de todas as áreas. E não, meu pai não vai conseguir vir, mas se meu pai eu não entro, não sei o quê. Olha só, eu disse para ela, ó, eu estou disposto a casar sem os meus pais, se for preciso, porque eu sei que minha mãe, meu pai na época estava bastante doente já. No meu casamento, para quem não sabe, foi a última vez que eu consegui ver meu pai em vida, depois de menos de um ano depois ele morreu, né? Ele veio a falecer, foi a última vez que... E meu pai nem viria, meu pai nem tinha condições, minha mãe estava cuidando dele, e ela disse assim, meu filho, eu te abençoo, né? Mas a mãe não vai poder estar, mas Deus quis assim, entendeu? A gente não planejou isso, vai para cima, só que Deus foi tão bom que trouxe meu pai e minha mãe para o meu casamento. E mal eu sabia que aquele momento que meu pai me abençoou ali no altar seria a última vez que que eu sentiria, né, a presença do meu pai física na terra, que ele me tocaria e tal. Então Deus, ele vai muito além. Por isso que não vale a pena ficar se apegando a critérios, ficar, não, se não for assim. Não, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe do teu valor. E trouxe também a família da Patrícia e quem estava lá viu, foi um culto a Deus e Deus fez muito mais do que qualquer critério que ela já tinha pré-estabelecido antes na vida dela. Sim. Uau. E até essa questão também, eu sei, Deus ele quer realizar sonhos, né? Ele quer realizar os desejos do nosso coração também, em relação à festa, sei o quê, mas tem muita gente que idolatra tudo isso, né? Uhum. Idolatra esse dia. Né? Eu sei que ele é muito importante para o Senhor também. Nossos fãs estão dizendo que foi lindo. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque a formação e a construção de uma família vai além disso, né? Desse dia. Claro que esse dia ele é muito importante, mas tem outras coisas que a gente precisa observar. E aí eu queria perguntar para vocês, porque vocês, gente, lembrando que os dois estavam sozinhos, entre aspas, nos Estados Unidos. Então, eles não tinham a família deles, eles não tinham pessoas que pudessem... Claro que tinha as lideranças, né, na igreja, os pastores e tal, mas eles eram totalmente eles. Livres, Livres. E eles, é importante ressaltar, porque eles namoraram lá dessa forma, os dois estavam sozinhos nos Estados Unidos, noivaram, tudo. E foi um namoro... como que foi esse namoro, assim? Gente, eu tô... Olha só, glória a Deus, entendeu? Quando você entende qual é o propósito de Deus na sua vida, você responde a esse propósito e está disposto a viver isso, Deus prepara uma pessoa também com um propósito que vai unir ao teu. E quando eu conheci a Patrícia, a gente namorou por 4 anos. A gente morou 4 anos fora, cada um na sua casa, obviamente. E a gente namorou como... Foi um namoro santo. A gente não teve relação sexual durante o namoro. E o ambiente estava ali propício. A oportunidade nunca faltou, porque a gente, como a Jaque falou, a gente morava sozinho, não tinha pai e mãe. Eu já tinha mais de 30 anos, ela tinha lá fazendo seus 30. Só que o temor a Deus, entendeu? A nossa dedicação, a gente sabia o que Deus queria da gente, né? A unção de Deus na vida daquele que continua ali firme, fiel, íntegro no propósito. E isso a gente não queria perder jamais, né? Como que eu ia ministrar para jovens? Como é que eu ia louvar a Deus vivendo uma vida totalmente errada, contrária à palavra? Não tinha nem como, né? Então a gente escolheu esperar mesmo. Foi difícil, não foi fácil. Né, houve momentos que, obviamente, né, a gente ficou assim,
né, aquela coisa, né, mas assim, graças a Deus, onde há, né, o Espírito de Deus ali, a gente consegue, né, se afastar, mas enfim. E a gente ficou ali 4 anos, embora muitas pessoas de longe do Brasil pensavam que a gente vivia de qualquer maneira, isso não é E daqui dos verdade. Estados Unidos também. Até daí, né? Até daqui também, isso não é verdade. Os nossos pastores dão testemunho de nós. E a gente frutificou. E tudo que a gente fez, a gente frutificou. Por quê? Porque a gente não tinha. Nós estávamos com as nossas mãos limpas, com o nosso coração limpo diante de Deus. Então, assim, tudo que a gente fazia na casa de Deus, a gente frutificava. Então, a árvore que dá fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Né? Ninguém, numa vida em pecado, numa vida ali já de iniquidade, fazendo aquilo que desagrada a Deus, consegue frutificar como a gente frutificava na igreja. Né? As pessoas viam o nosso testemunho. Então, graças a Deus. Por isso que eu falo, vale a pena esperar, vale a pena você esperar em Deus. O que eu acho legal é que os dois, a Paty e o André, eles eram muito próximos das pessoas. Então, não era aquele casal assim que se isolava. Isso é verdade. Não, eles sempre eram muito cercados de amigos. Isso é bom para quem não quer pecar, fique junto com outras pessoas, não fique sozinho. Com certeza, se você não quer pecar, é muito importante, assim, eles sempre estavam cercados de amigos, de pessoas, assim, e a gente via muito isso, né? Perguntaram aqui se vocês fizeram a corte. Não, a gente não fez, a gente beijou durante o namoro, bastante. De língua. Com quantos anos vocês... Gente, o André é assim mesmo. Com quantos anos vocês casaram? Eu conheci a Patrícia, eu tinha 28, eu me casei com 4 anos, 33? Eu me casei com 33 anos. Você tinha 31, né? Eu casei com 31. 31. Ela tinha 31 e eu tinha 33. Gente, hoje eu tenho 35 e ela tem 33 hoje. Nossa, Patrícia, já tem 33? Uhum. Tenho cara de 20, mas tenho 33. Nem parece. O importante, gente, é não parecer. Exato. Porque a idade é só um número mesmo. Só falando, né, sobre o negócio da festa que a gente estava falando, né? A gente pode sonhar, não pode colocar essa prioridade como a primeira, mas acredito que o Senhor, pelo menos para mim, o Senhor realizou tudo que eu queria. Mais, né? Mais do que eu queria ainda. Porque assim, eu decidi, como eu falei para vocês, tomei a posição, e aí o Senhor foi me mostrando assim, ó, você decidiu e eu vou estar contigo em todos os momentos, desde o começo. A gente marcou a data do casamento e em 9 meses a gente preparou tudo. Então foi uma correria, foi uma gestação mesmo, onde a gente teve momentos que a gente achou que a gente não ia conseguir, mas o Senhor estava lá. E o que eu acho que é importante, que eu oriento todos que vão casar, que estão pensando em casar, que já se relacionam com pessoas, é que quando você colocar a data, quando você for planejar o seu casamento, colocar o Senhor como um convidado mesmo da sua festa. De honra, não qualquer convidado, né? E a gente lembra quando a gente foi fazer o nosso convite, eu falei para o André, olha, eu vou fazer o meu primeiro convite, vai ser de Jesus. Então nós temos um convite com a tag, né, com a etiquetinha escrito Jesus, que até a gente levou no dia do casamento, onde o fotógrafo tirou foto e tudo. E assim, quem foi no casamento falou que realmente sentiu a presença de Deus assim como nunca foi em nenhum outro lugar, assim, foi um culto onde a presença do Senhor se manifestou, houve louvor, houve tudo, assim, a gente quis honrar o Senhor do começo ao fim da cerimônia, da festa, em tudo. E Deus realizou muito, 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 muito mais do que a gente pensou. Vocês pensam em ter filhos? Sim, já tá na lista. Não, nós pensamos em ter Pelo filhos. menos uns 5, né? Você sabe que eu vou revelar aqui uma coisa importante. Sabe que Deus tem falado muito com a gente sobre o nosso filho. E a gente pensa assim, ter filho logo, logo. Logo, logo vocês vão ter surpresas. Não é agora. Aguenta. Qualquer coisa você é au pair deles, viu? Isso. Isso é profético, essas lives logo, é profético. Logo vocês terão surpresas. Porque você não sabia que a Sara estava grávida na live. Não, gente, é isso que eu falei na outra live. Terça-feira eu fiz a live, no domingo a Sara descobriu que estava grávida. Então, já profética pensou? essa Oh, live. meu Deus. Não, a Patrícia não está grávida, mas em breve nós estaremos. Aguardem cenas dos próximos. Então, gente, 10 minutos para encerrar a live. Mas já? Eu quero perguntar para vocês o que é uma verdadeira história de amor para vocês? Quer responder primeiro, amor?
Para mim, uma verdadeira história de amor é quando você coloca realmente o Senhor dentro do seu relacionamento. Que, assim, a gente, quando nós mulheres, né, idealizamos, pensamos em história de amor, história da Disney, né? Onde o príncipe vai te resgatar e vocês vão viver num castelo felizes para sempre. Isso não é verdade. Eu acho que o que realiza uma história de amor é quando Jesus está no relacionamento e as dificuldades vão aparecer na sua vida, as tentações vão aparecer na sua vida, mas você e o seu esposo, com Jesus, conseguem passar por todos os momentos. Isso é uma verdadeira história de amor, onde o relacionamento é a três. Amém. Para mim, tudo isso que ela falou, eu acrescento que uma verdadeira história de amor é aquela história de amor onde Jesus está presente todos os dias. Porque não existe relacionamento perfeito, não existe pessoa perfeita. Nós somos pecadores imperfeitos. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, nos perdoar, pedir perdão. E quando Jesus está presente, o perdão se torna algo mais fácil. Mesmo nos momentos mais difíceis, né, nas horas mais escuras, né, nas dissensões, nos argumentos, o perdão está presente porque Jesus está presente. Então, para mim, uma história de amor a minha história de amor com ela começou com Deus sozinho ainda, orava a Deus por alguém, para construir uma família, por ter um casamento, e eu então pude renunciar a tudo que o mundo me ofereceu. Eu pude focar no propósito de Deus para minha vida e responder, falar: Senhor, eu quero. A minha resposta é sim. Envia-me a mim. Onde o Senhor quiser me levar, eu estou disposto a ir. E aí o Senhor também pôde ouvir isso da Patrícia, ele pôde unir então o propósito que ele tinha em nós, porque houve uma renúncia individual, primeira e pessoal. Porque não espere você casar com alguém para esse alguém te impulsionar a fazer algo, não. Se você não começar agora a responder o teu chamado e fazer o que Deus te mandou fazer, não é depois do casamento que você vai fazer, porque a pessoa com quem você vai casar, ela não vai te impulsionar. Não, Jesus é que te impulsiona e a resposta tem que ser dada para ele o quanto antes. Se Deus já te revelou, se Deus já se revelou para você, se Deus já falou para você qual é o propósito que tem na sua vida, a resposta é individual e intransferível, ela é sua. E quando você der a sua resposta, talvez o seu tempo de demora é esse tempo que você está demorando para responder para Jesus o teu sim, para que ele possa pegar aquele rapaz ou aquela moça também que respondeu sim e cruzar com o teu caminho. Talvez a tua demora falta só você dizer um sim. É o tempo de você dizer sim para Jesus essa noite. Jesus, faz a tua obra na minha vida. Eu quero ir, me envia. A minha resposta é sim. E aí Deus pode enviar aquela pessoa que respondeu da mesma forma para você, para unir. Porque todo mundo quer um homem de Deus, mas você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Para Deus colocar uma mulher de Deus na sua vida, um homem de Deus na sua vida, seja você primeiro um homem e uma mulher de Deus. Diga sim para Jesus, para ele poder pegar aquele tesouro guardado e colocar na tua mão também. Amém? Difícil isso, mas é necessário. Eu recebi esse tesouro aqui porque Jesus confiou para mim. E quando eu sou ruim para ela, eu falo: Jesus, me perdoa, que o Senhor deu para mim cuidar. E muitas vezes eu falo. E às vezes eu falo: Deus, me ajuda. Então essa história de amor nossa não tem fim, não vai. Sabe o que é o bom? Que não vai acabar, vai durar para sempre. Na eternidade eu vou estar com ela e falar: olha só, olha onde a gente chegou. E eu vejo que foi tudo muito natural, né? A forma como vocês se conheceram, a forma como foi acontecendo, tudo muito natural. E é o que eu falei na outra live também. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento com Deus, né, a resposta vem dele e as coisas fluem naturalmente. As coisas sobrenaturais, elas fluem naturalmente, né, na nossa vida, quando a gente tem esse relacionamento de intimidade com o Senhor. E eu vejo que com vocês aconteceram assim, né? Algo que aconteceu natural, mas que foi algo sobrenatural. E eu acho que viver o cristianismo é isso, viver a palavra de Deus é isso, é você viver naturalmente o sobrenatural, né? E não algo, ai meu Deus, tão forçado, tão difícil, né? É algo muito, muito natural. Mesma coisa aconteceu com outro casal da semana passada, né? A Gabi e o Gladys também foi algo bem natural, mas algo sobrenatural naturalmente acontecendo. Olha só, como casal a gente discorda, obviamente, de muita coisa, né? Como ser humano, e a gente aprende isso. Mas com relação à obra de Deus, a gente não discorda. Patrícia tem que ir para a igreja, vamos. Patrícia tem que fazer isso, vamos. André tem que fazer isso, vamos. Tem que pregar, só tem nós, vamos. Tem que fazer, vamos. São 3 horas de distância, vamos. Tem que ir voltar no mesmo dia, vamos. Dinheiro, não tem dinheiro, vamos.
Tem pouco dinheiro? Vamos. Então, assim, não tem tempo ruim pra gente com relação à obra de Deus. A gente nunca entrou em um atrito para fazer a obra de Deus, seja para au pair, seja para uma coisa que eu lidero. Então, a gente nunca. Eu estou sempre dando o suporte que ela precisa e vice-versa. Então, por isso que eu falo, vale a pena esperar. É verdade, gente. Oh, e eu não imagino, por exemplo, a Paty casando com uma pessoa que não seja assim, sabe? Porque Pois. a Paty, ligada no 220, ela quer fazer tudo. O André é a mesma coisa. Por isso que eu falo, a união de propósito, gente, isso é importantíssimo. União de propósito, sabe? É você perceber e você conhecer de fato a pessoa, se a pessoa vai te acompanhar na sua missão, porque eu não vejo assim. Por exemplo, o André é casado com uma pessoa que não quer ir à igreja. Pois é. Não, e olha só, olha ele brinca, ele fala, nossa, se eu tivesse casado com uma pessoa lerda, não daria. Eu fico assim, olha que interessante, olha que interessante. Quando a Patrícia faz os eventos das au pairs, você fala assim, não tem ninguém para cozinhar. Eu falo, eu cozinho, não tem problema. Eu falo, eu cozinho. É assim mesmo, eu falo, eu cozinho, não tem problema, vamos embora. Ninguém se ofereceu para cozinhar, eu cozinho. Se preocupa com o culto, que eu se preocupo com a comida. E a gente vai assim. Cozinhou várias vezes, né? Nossa, até hoje, se preciso for. E às vezes Deus pega ele, Deus usa ele para me dar uma chamada de atenção também. Menina, se vai pra cima, tá muito parado esse ministério, levanta esse ministério aí. Ele fala, ele me exorta em Deus. É um dando apoio mesmo, né? No propósito do outro. A Paty auxiliando o André servindo a Paty também, a Paty servindo também, e eu acho que é isso, assim, que é o mais importante, né, na obra de Deus e para cumprir aquilo que Deus tem para nós, assim, enquanto família, né, para vocês enquanto família. E eu acho muito legal, assim, que eu acho que é super match vocês dois, sabe, nessa união de propósito, eu vejo claramente, assim. São tantas histórias já. Quando a gente se mudou para West Virginia, também a Patrícia estava relutante. E Deus trabalhou. E ver o que Deus tem feito aqui em West Virginia conosco, assim, o que Deus tem nos entregado, assim, sabe, assim espiritualmente falando também. Mas, falando, por exemplo, como Deus nos conectou com a igreja americana, assim, sem a gente ter... De repente, sabe aquela coisa, não de repente, porque é Deus quem trabalha, é Deus que faz as conexões, mas aí de repente a gente veio para cá e hoje a gente tem uma célula, né, que eles chamam de small group, da igreja americana na nossa casa, que a princípio era para ser para brasileiros, mas nunca foi, então tudo sempre em inglês. Então eu falo, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, Jesus, como o Senhor é assim, tremendo. Samuel. Fala, Jesus, como o Senhor é tremendo, assim. Então, assim, o Senhor pega 2 brasileiros, coloca num estado, vou falar uma palavra difícil, racista, mas é a verdade, não de cor, mas de imigrante também, num estado bem pequeno, e coloca 2 brasileiros para liderar uma célula na igreja americana, falando inglês como segunda língua. Eu falo, só Deus para fazer isso. Engraçado, como é que Deus faz isso? A nossa igreja agora, atualmente, né, tem mais, sei lá quantos mil membros. Tem mais de 10 mil membros naquela igreja. Membros, E é muito grande, assim. E assim, era engraçado, porque todo mundo já tinha ouvido falar de André e Patrícia na igreja. Falava, os brasileiros que tá tendo célula na casa dos brasileiros. Vocês que são os brasileiros, entendeu? A gente ficou conhecido, o pastor... eu vou te contar esse testemunho aqui. Eu sei que tá acabando o tempo, mas eu preciso testemunhar. Desculpa. Olha só, quando a gente... Qualquer coisa a gente começa. A gente começa uma outra live. A gente estava numa festa de final de ano dos estudantes brasileiros da universidade. E o pessoal... gente vai encerrar. Então vamos começar. Volta para esse testemunho, que não perca. Volta aí. Espera aí que eu já começo. Você que tá aí na saia. E a Paty ainda vai cantar, gente. Ela e o André. Meu Deus. Eles cantam lindamente.